Olá pessoal, essa é a aula de número 6 e nessa aula nós vamos falar sobre série de Fourier. Nessa videoaula em particular, eu quero começar introduzindo o assunto, mas para isso a gente precisa lembrar um pouquinho, né, sobre o conteúdo da aula 5, que foi a aula anterior, onde nós falamos sobre funções harmônicas. Nós discutimos algumas propriedades das funções harmônicas, principalmente no que diz respeito à integral dessas funções, né? E nós vimos que essas funções elas obedecem certas relações que nós podemos interpretar como relações de ortogonalidade, que eu já vou lembrar aqui para vocês, né, quais são essas relações, né? Mas o que eu quero realmente focar aqui nessa videoaula é na noção de sinais, né? Eu quero estudar uma função que tem a propriedade de ser periódica. E essa função, ela pode, em princípio, ser qualquer sinal que nós podemos imaginar como sendo um sinal que está sendo emitido por alguma fonte, né? De tal maneira que esse sinal seja uma repetição em intervalos regulares de um mesmo comportamento. Então, é isso que eu quero dizer aqui quando eu falo de uma função periódica. E essas funções periódicas, elas podem ter formatos, né, e tipos muito diferenciados. Mas o que eu quero fazer nessa videoaula é estudar se existe alguma relação entre um sinal arbitrário e as funções harmônicas que nós discutimos lá na aula 5, tá? Mas então, para começar, vamos começar relembrando aqui, né, ou pelo menos vamos começar introduzindo, né, o que eu quero dizer quando eu falo que uma função ela é periódica. Dizer que uma função é periódica significa que ela tem um intervalo de repetição, né? Eu posso pensar aqui que um período, para mim, nesse desenho que eu vou representar aqui para vocês, é um intervalo que se estende de uma posição aqui, de um ponto que eu vou chamar de menos L, só para usar a notação que eu estava usando na aula anterior, tá? Só um pouquinho aqui, peraí. Aqui seria um ponto menos L, né? E aqui o valor L para variável. Então, isso é uma função que se repete no intervalo de 2L comprimento, né? O período de repetição dessa função é 2 vezes L, né? Seja lá qual for esse número que eu estou chamando de L. E dizer que a função é repetitiva significa que ela é igualzinho, né? Se eu copiar o que estiver acontecendo aqui no meio, colar um do lado do outro, eu tenho uma reprodução, né, correta do que essa função representa. Então, por exemplo, vou desenhar um sinal qualquer aqui no meio, pode ser uma coisa meio maluca assim, né? Isso aqui representa um sinal. Se esse sinal é periódico, então eu consigo saber qual é o comportamento dessa função fora desse intervalo que está desenhado, por uma simples repetição, né? Então é realmente a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, colando um do ladinho do outro, né? Então essa função ela se repete e ela fica assim, ela tem essa cara aqui, esse comportamento. Do outro lado também. Peraí. Isso, mais ou menos aqui assim, né? E aí, por distância, por simetria, a gente consegue inferir, inclusive, que esses valores aqui, ó, aqui seria, qual o valor do L aqui? Menos 3L, né? Porque a distância de um intervalo a outro tem que ser 2Ls. Então, aqui é menos 3Ls e aqui seria 3L positivo, né? Então, isso aqui isso aqui representa para a gente um sinal. A gente pode imaginar como sendo uma onda gerada por alguma fonte, né, meio esquisita assim, e que está se propagando aí, né? Então, se a gente quiser entender esse sinal, basta entender o que está acontecendo com ele em um intervalo de repetição, porque o restante é idêntico, né? É a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos focar em tentar reproduzir esse sinal que se repete nesse intervalo aqui de menos L a L, né? E ver se ele está relacionado de alguma maneira com as funções harmônicas que nós definimos na aula anterior, tá? Então, vamos relembrar agora um pouquinho sobre as funções harmônicas, né, e quais são as propriedades importantes delas. Então, da aula anterior, né, nós vimos que as funções harmônicas são funções representadas por funções trigonométricas, que podem ser tanto seno quanto cosseno, né? Mas nós sabemos que as funções trigonométricas seno e cosseno, elas têm um período de 2π, ou seja, período é fixo, é 2π, né, e não tem conversa. Se eu quiser representar uma função trigonométrica, uma função harmônica de um período arbitrário, que não necessariamente seja 2π, eu posso acrescentar um pequeno fator de correção lá nas funções seno e cosseno, de tal maneira que eu consigo ajustar o tamanho do período para o tamanho que eu quiser. Então, só para manter a notação, né, para a gente poder fazer um comparativo mais facilmente, né, lá mais para frente, eu vou assumir que o período dessas funções harmônicas aqui
são dadas por um número arbitrário, né, que a gente representa por 2L. Né? Ou seja, dado o valor de L, a gente conhece o período. Tá? Muito bem. Então, quais são as funções harmônicas segundo o que nós vimos na aula anterior? Eu tenho as funções harmônicas que dependem do seno, que podem ser escritas em função do seno, que eu vou representar assim, ó, seno de n, π, vezes x, dividido por L. Veja que eu tenho uma função harmônica desse tipo para cada número natural que eu conseguir imaginar. Então, esse n aqui, ele representa um número natural. Ele pertence aos... Aliás, poderia ser qualquer número inteiro, né? Mas depois a gente vai ver mais para frente que não precisa nem ser inteiro, só natural já é o suficiente para fazer a contagem, conforme nós vamos ver logo logo. E essas são as funções do tipo seno, mas existem também as funções do tipo cosseno. Então, vou chamar aqui de uma outra letra, né? G. Se eu escrever cosseno de n vezes π vezes x, tudo isso dividido por L, isso aqui também vai ser um exemplo de uma função harmônica. Tá? Onde esse n aqui também, né? Ele pode, em princípio, ser qualquer número inteiro. Tá, então essas são as funções harmônicas já ajustadas para ter um período igual a L. O intervalo de repetição dessas funções é igual a esse número L, né? Que é o que aparece aqui nessa continha. Tá certo? Então, nós temos essas funções. Eu posso dar analisar, né, alguns exemplos ali no GeoGebra, só para a gente lembrar qual que é o formato dessas funções aqui. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, veja só. Primeiro, vamos definir aqui que esse n é algum número inteiro. Né? Vou colocar ele igual a 1 para começar, mas a gente pode mudar os valores do n seguindo números inteiros. Então, vamos colocar que ele vai de menos 10 até 10. Então eu posso ajustar esse número aqui, ó, só para valores inteiros. Legal. E aí eu defino aquela função fn de x, que ela é dada pelo seno de n vezes π vezes x. Eu preciso definir quem é o parâmetro L também, que é o período, né? Vou colocar L igual a 2. Agora sim, eu defino a função f de x é igual ao seno de n vezes π vezes x dividido por L, né? Lembrando do formato aqui que aparece pra gente aqui, né, no nπx sobre L, né, na definição de função harmônica, já para a gente conseguir ajustar o período dessas funções conforme a conveniência, né? Muito bem. Então, fazendo isso, eu tenho o gráfico aqui, né, representado pra gente da função que a gente acabou de escrever ali, né? Percebam que essa função eu posso mudar o valor do L, né? Eu posso colocar aqui, ó, L igual a 3,3, por exemplo, né? E o gráfico aparece aqui pra gente. Como é uma função seno, né? Ela tem essa propriedade. Agora, veja que esse número n, ele pode ser ajustado, né? Então, em particular, se eu fizer n igual a 1, eu tenho essa função trigonométrica aqui, que tem um período, né? Conforme a gente pode ver, que varia daqui até aqui, né? Agora, à medida que eu vou mudando, a gente consegue ver que o período de repetição dessa função ele vai se estreitando, né? Então, mudar o valor do n aqui significa pegar períodos cada vez menores de repetição, né? Muito bem. E a mesma coisa aconteceria se eu fosse representar a função cosseno, né? Então, a função cosseno de x, cosseno de n vezes π vezes x, todo mundo dividido por L. Então, essa outra função representada de outra cor aqui também tem um comportamento muito parecido, né? Então, essas são funções harmônicas, né? Elas têm a propriedade de ser repetitiva, né? Conforme a gente pode ver, elas são periódicas. Só que esse sinal ele é um sinal bem harmônico, é um sinal bem comportado, suave, né? Conforme a gente pode ver. Esse aqui é o tipo de sinal que seria gerado por qualquer fonte, né, de um movimento harmônico simples. Mas o que nós realmente estamos interessados, né, é de estudar sinais mais malucos, como esse daqui, né? E a questão é como que esses sinais aqui estão relacionados com os sinais harmônicos da figura lá que eu acabei de mostrar para vocês, né? E o que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, ó. Vou mostrar aqui uma continha que a gente pode fazer, tá? Eu vou começar a escrever aqui, ó, vou definir uma nova função que eu vou chamar de f, que vai ser uma soma de funções harmônicas. Vamos pegar só funções do tipo seno, só por simplicidade, tá?
Então veja, se eu pegar seno de x, né, o resultado é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, um gráfico bem harmônico, né, bem bonitinho, bem comportado, com um período bem determinado e tudo mais. Né? Legal. Mas aí eu venho e vou somar uma outra função harmônica aqui também, que é a função seno de 2x. Ah, aliás, só um pouquinho. Aqui é vezes π dividido por L, né? Só para ficar no formato que a gente estava usando lá. Aqui vai ser 2 vezes π vezes x dividido por L. Então veja, somei duas funções harmônicas para dois valores de n diferentes, aqui para n igual a 1 e aqui para n igual a 2, né? E o resultado é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Então perceba que esse gráfico ainda é um gráfico de uma função assim, bem comportada, né? Mas já muito menos harmônica do que a função anterior que a gente tinha visto, né? Então ela já ficou um pouquinho mais bagunçada do que era antes. Aí eu vou somar aqui uma outra função também harmônica. Então eu vou somar aqui o seno de 3πx dividido por L. 3π vezes x dividido por L. Ó, veja que o gráfico já ficou mais bagunçado ainda, né? Então, o que eu estou fazendo aqui na prática eu estou somando funções harmônicas. Cada uma dessas funções aqui, individualmente, tem um gráfico bem comportadinho. Quer ver? Ó? Aqui tem 3 funções somadas, conforme vocês podem ver, né? Vamos olhar como que seria o gráfico de cada uma delas individualmente. Ó. Seno de... Aqui para n igual a 1. Se eu fizer n igual a 1... Se eu fizer n igual a 1 aqui... Né? O que esse gráfico aqui está mostrando para mim é como que é a cara dessa primeira função. Depois, se eu fizer n igual a 2, eu tenho a cara da segunda função, também uma função harmônica, né? Depois, seno de 3, se eu fizer n igual a 3, eu tenho esse outro desenho aqui em azul, que também é uma função harmônica. Então, individualmente, cada uma delas é uma função bem comportada, né? É uma função harmônica. Mas, à medida que eu vou somando várias funções desse tipo, né, a gente começa a perceber o que está acontecendo com o sinal. Esse sinal está ficando cada vez mais bagunçado, né? Ó, 4, vamos somar mais um aqui, ó. Mais a última função harmônica, seno de 5 vezes π vezes x dividido por L, né? Então veja só como é que já está a cara desse sinal aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente dar uma olhada. Então perceba que esse sinal aqui, ele ainda, embora não seja tão aleatório, né, a gente consegue perceber uma lógica aqui, ele não é um sinal harmônico como o anterior, né? Então eu estou fazendo isso para mostrar para vocês que quando a gente pega vários sinais harmônicos e soma eles, o resultado pode ser um sinal não harmônico, como a gente está vendo aqui, tá? E isso não é muito difícil de acreditar e também nem é tão surpreendente assim, né? Você está pegando várias coisas bem comportadas, mas aí você mistura todo mundo, vira um negócio, né, meio não tão bem comportado assim. Então essa parte até que faz um certo sentido se a gente pensar, né? Agora, o que não é surpreendente, aliás, o que é surpreendente, né, que não é óbvio a partir dessa observação aqui, é que dado qualquer sinal bagunçado, qualquer sinal que vocês puderem imaginar que representado por um rabisco, né? Como, por exemplo, esse daqui que eu desenhei para vocês, ó. Cadê? Esse daqui que eu desenhei para vocês. Existe uma soma de funções harmônicas específicas que, se você somar aquelas funções harmônicas, né, corretas, na proporção correta, o sinal resultante será exatamente esse aqui que está desenhado aqui para vocês. Ou seja, dado um sinal qualquer, dá sempre para representar ele como uma soma de ondas harmônicas. Então, essa volta, esse caminho de volta não é óbvio, né? Mas é a parte mais surpreendente dessa discussão toda, né? Então, nós temos as duas vias, né? Somar funções harmônicas pode dar um resultado, um sinal não harmônico. Agora, a volta também é verdadeira. Dado um sinal arbitrário, né, é possível escrever esse sinal como sendo uma soma de ondas harmônicas ou de sinais harmônicos, conforme a gente vai discutir mais para frente e ver com detalhe, né, como é que isso é feito, tá? Por enquanto eu só estou contando para vocês, né, mas vocês não precisam acreditar nisso, a gente vai chegar nisso daí, né, logo logo. Muito bem. Traduzindo em fórmulas matemáticas, né, isso aqui que a gente acabou de dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que dado um sinal como esse daqui, que
vai ser representado por alguma função, eu posso até diminuir, né? Só quero deixar aqui. Que vai ser representado por alguma função matemática, eu vou escrever aqui, ó, vai ser representado por alguma função f de x, tá? Deixa eu só colocar na mesma cor. A única propriedade que eu sei, que eu consigo extrair dessa função aqui, né, a única característica que ela tem que obedecer é que o período de repetição dela é igual a 2L. Ela se repete quando você vai de um intervalo de menos L a L. Né? Então, o que isso significa na prática? Significa que se você calcular o valor da função num ponto arbitrário, sei lá, digamos aqui, ó, né, esse ponto aqui, ó, é um ponto arbitrário da função, né, você pode calcular o valor dela aqui. Se você calcular o valor da função 2L's para frente desse ponto, que vai dar mais ou menos aqui, o resultado obtido tem que ser exatamente o mesmo. Né? E assim, de acordo com o desenho, dá para ter uma estimativa de por que esse resultado é válido. Né? Aqui é um ponto qualquer, aqui é um ponto que está x mais 2L's para frente. Né? Então a única propriedade que essa função aqui ela tem que obedecer para a gente por enquanto é essa, que o f de x mais 2 vezes L, isso aqui é igual ao valor da função calculado num ponto, né, x qualquer. Tá? Isso que significa dizer que essa função é periódica e que o período dessa função é 2L. Né? Aí você vai falar assim, mas o valor da função é o mesmo aqui, ó, nesse ponto aqui também é o mesmo, nesse outro ponto é o mesmo, né? Se a gente for continuando, ela vai se repetir em vários lugares, né? Não é só aqui, né, que acontece a repetição. Mas é consequência dessa relação aqui, e aí eu deixo para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, né? Mostrar que essa relação aqui implica que essa daqui também vai ser verdade. Ó. 4L também vai ser f de x. Né? E assim por diante. Né? Se você calcular o valor da função 3 períodos para frente, né, que vai ser 6L, né, isso aqui também vai ser verdade. E não tem fim. Né? Então é uma fórmula recursiva que dá para vocês se convencerem rapidamente disso. Tá? Mas não é nisso aqui exatamente que eu quero focar. Por enquanto eu vou colocar isso aqui só como uma condição, né, que a função ela tem que ser repetitiva. Né? O que eu falei para vocês lá atrás, né, quando eu coloquei disse que a gente consegue representar uma função não harmônica como essa aqui, como uma soma de funções harmônicas, pode ser escrito algebricamente, né, para a gente não precisar ficar falando isso tudo, a gente pode escrever algebricamente que, na verdade, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que essa função f de x, se ela obedece essas condições aqui, ou melhor, essa condição aqui, né, se ela é periódica, então ela pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos, ou seja, ela vai ser uma constante vezes o cosseno de πx sobre L, mais uma constante vezes o cosseno de 2πx sobre L. Estou indo aqui, ó, as funções harmônicas em ordem crescente. Ó. Mais uma outra constante vezes o cosseno de 3πx sobre L. Aonde que para? Não tenho a menor ideia. Não sei até onde tem que ir, né, quantos termos essa soma que vai ter. E pode ter também termos em seno. Né? Então você pode ter aqui uma constante vezes o seno da função harmônica, mais outra constante vezes o seno para n igual a 2, e assim vai. Né? Também eu não sei onde é que essa soma aqui para. Então, em princípio, pode ser uma soma que vai embora até o infinito. Né? Então, eu estou dizendo para vocês que, dado uma função f de x qualquer, sempre dá para escrever ela como sendo uma combinação linear de senos e cossenos, da maneira como está representado aqui. Né? A questão só é a gente saber exatamente quais termos tem que estar nessa soma, quais não precisam estar, qual é a proporção de cada um desses, né? Porque, ó, veja, cada função harmônica dessa está multiplicado por uma constante que atribui um peso para essa função. Né? A proporção entre elas. Então, essas constantes que aparecem aqui, né, elas vão te dizer exatamente quais as doses de cada função harmônica precisam ser escolhidas para que aquele sinal possa ser reproduzido. Então, a questão toda embora seja possível, como é que a gente faz para descobrir essas constantes certinho aqui? Né? E esse trabalho não é um trabalho fácil, não é um trabalho trivial, né? Mas quando a gente diz que eu vou escrever uma função como uma combinação de funções harmônicas, na prática, o que eu preciso saber para fazer isso é quais são esses coeficientes que eu preciso escolher aqui para essa conta dar certo. Né?
E veja, não são 6 coeficientes, né? Aqui são 6 porque eu escolhi escrever até aqui, mas isso aqui não tem fim, né? Só que de termos de cosseno tem infinitos, né? Depois tem mais infinitos termos de seno. Quer dizer que não adianta a gente tentar sair tentando calcular esses números aqui na força bruta também, porque são infinitos termos como esse, né? A gente não vai conseguir terminar de fazer essa conta. A gente só pode talvez chegar numa conclusão de como descobrir quem são esses coeficientes se a gente usar uma ferramenta ou um método que seja sistemático, né? Que permita eu resolver ou encontrar o valor desses coeficientes de forma geral. Porque eu não vou dar conta de achar um por um, né? Então, assim, a gente tem que começar a colocar essas coisas meio em mente, né? Porque senão a gente também não consegue fazer nada com isso, né? Então, a questão toda agora que eu quero focar, né, a nossa atenção é como descobrir quais coeficientes a gente precisa escolher para que realmente, né, a função que a gente está considerando possa ser escrita como uma combinação de senos e cossenos, né? E cada função vai ter uma combinação específica. Por exemplo, esse sinal maluco que eu desenhei aqui vai ter uma combinação específica de coeficientes que você precisa escolher para que reproduza exatamente esse sinal, né? Se eu mudar um pouquinho esse sinal, aí já é outro conjunto de coeficientes, né? Então, esses coeficientes eles codificam, de certa maneira, uma espécie de impressão digital do sinal, né? Dado um sinal qualquer, ele tem um conjunto de coeficientes que você precisa escolher para que essa conta aqui dê certo, tá? E aí a gente vai começar a procurar investigar esse tipo de coisa. Quero mostrar aqui para vocês esse site do PET Colorado. Eu vou escolher essa simulação aqui, ó, Fourier fazendo onda. Essa simulação, ela mostra um pouco assim de uma forma interativa, né, essas somas de funções harmônicas aí, igual a gente estava discutindo. Então vocês podem acessar isso aqui, ó, só procurar ali no Google. E aí essa simulação é interessante porque ela mostra algumas coisas aqui, ó. Aqui nesse perfil eu consigo controlar as ondas que vão aparecer aqui. Então olha só. Essa barrinha aqui ajusta a amplitude da onda, né? Isso aqui representa o coeficiente que está multiplicando a função harmônica, a função seno ou cosseno, né? Então a amplitude vai dizer, né, o quão alta, né, qual é a altura máxima que a onda vai atingir ali. Então eu posso ajustar isso aí, né? Posso ajustar a amplitude para cada uma daquelas funções harmônicas que estão em sequência. Essas que estão sendo representadas aqui são as funções de tipo seno, tá vendo? Então posso selecionar aqui seno ou cosseno. Nossa, está seno. Então eu tenho seno para n igual a 1, n igual a 2 e assim por diante, né? Então olha só, vou colocar um pouquinho de cada um deles, né? Com as amplitudes, de acordo com as amplitudes que eu estou escolhendo aqui. E aí vocês percebem, né, que aqui embaixo o que a gente vai observando é o sinal obtido da soma de todas essas funções harmônicas que estão representadas aqui, né? E eu posso ajustar as amplitudes de acordo com o meu desejo aqui. E aí vocês percebem que à medida que eu mudo as amplitudes, o sinal obtido lá, o resultado do sinal obtido, né, ele vai mudando, né? Então ele depende dessa escolha de coeficientes, conforme a gente estava discutindo lá atrás. Mas isso até que é razoavelmente assim, fácil de acreditar, né? Que se a gente mudar as amplitudes, o sinal vai ter uma cara diferente. Na verdade, o que eu estava tentando fazer antes, lá atrás, era o processo inverso desse. O processo inverso era, dado um sinal como esse daqui, né? Imagina esse sinal que aparece aqui embaixo aqui. Como que eu sei a combinação certinha de coeficientes que eu preciso escolher para reproduzir o sinal que está aparecendo aqui embaixo, né? E aí essa simulação é legal porque ela mostra essa parte numa forma de jogo. Aqui, ó, tem o jogo da onda. E nesse jogo você tem que adivinhar, né, qual é a combinação de coeficientes que você precisa fazer para reproduzir o sinal que está aparecendo. Então veja, esse sinal que está aparecendo aqui embaixo, ele é um sinal harmônico, né? Claramente ele é um sinal harmônico, então provavelmente ele vai ser só uma função dessas aí. Então olha só, essa função aqui eu posso aumentar, diminuir a amplitude dela, né? Mas dá para ver que essa função ela tem períodos diferentes, né? Então não é essa função que eu estou buscando. Vamos ver essa outra. Ó, essa outra aqui, ela já tem o mesmo período do sinal que eu estou tentando reproduzir. Então, na verdade, ó, basta eu escolher a amplitude ou escolher o coeficiente igual a menos 0,6, né? Que ela casa certinha, né, com o sinal que a gente está tentando reproduzir. Aí eu posso verificar aqui minha resposta. Ah, acertei, né?
Então veja, essa é uma versão simplificada, porque eu estou tentando ajustar um sinal relativamente simples usando uma única função, né? Que é uma função harmônica. Então ela é bem simples, mas eu posso aumentar o nível de complexidade. Ó, tem um sinal um pouquinho mais complexo aqui. Ó. Esse sinal ele é obtido a partir da soma de duas ondas harmônicas. Então eu preciso adivinhar, né, qual combinação eu preciso colocar aqui. Ó. São duas ondas só. Então qual é a combinação? Aí a gente vai tentando ajustar até reproduzir, né, o sinal que aparece ali do outro lado. Quem sabe se é só esses aqui. Vamos ver se eu consigo. Passo aqui um pouquinho para cá. Talvez não seja esse. Mas a ideia é essa, é a gente ir mexendo, né, nesses sinais, tentando reproduzir ou deixar o mais próximo. Ah, parece que está começando a ficar igual. Então parece que para essa combinação aqui, ó, de amplitudes, né, escolher o A3 igual a menos 0,7 e A11 igual a menos 1,1, parece que eu obtenho o sinal que ele colocou ali como sugestão. Eu obtenho o sinal muito próximo, né, porque tem que acertar. Aqui, ó, agora parece que está bem certinho. Vamos verificar a resposta? Ah lá, acertei. Bom, e aí a gente pode ir aumentando o grau de complexidade, né? 3. Esse aqui é um sinal obtido a partir da soma de 3 ondas harmônicas. Então, qual combinação específica eu preciso fazer para reproduzir esse sinal aqui? Aí eu posso ir tentando adivinhar, né? Vou mexendo aqui, ajustando, vejo se eu consigo moldar mais ou menos. Tem que ser só 3, eu não sei quais 3 eu preciso escolher. Mas enfim, é um jogo que a gente pode ir tentando fazer, né? E eu super sugiro que vocês brinquem um pouco com isso aqui, porque isso aqui te dá uma ideia muito boa de como que funciona, como que funcionam, né, essas séries harmônicas que nós estamos discutindo aqui. Se a gente conseguir estabelecer uma intuição acerca desse conteúdo, depois as contas que nós vamos ter que fazer mais para frente, elas ficam muito mais facilmente justificáveis, né? Porque é muito comum de vez em quando a gente se perder e se ver lá fazendo às vezes um monte de conta que a gente nem sabe por que está fazendo aquele monte de conta, né? Sem saber o real significado daquilo. Então é importante a gente brincar um pouquinho com isso aqui, né? De tentar adivinhar, para ir ganhando e desenvolvendo uma intuição do tipo de problema que a gente está tentando resolver. E aí depois que a gente tiver uma intuição, né, aí a gente parte para fazer as contas mesmo, né, que é a parte mais técnica assim desse conteúdo. Beleza? Então eu vou parar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula a gente discute um pouco mais sobre como obter esses coeficientes. Então eu vejo vocês lá. Até mais.